Agora o nosso assunto é direito trabalhista das pessoas que prestam serviço doméstico de forma eventual, consideradas autônomas pela Previdência. Os diaristas, como essas babás que a gente viu na reportagem, são trabalhadores que não têm vínculos empregatícios nem registro profissional. Mas se a atividade for considerada periódica e habitual, é possível reclamar na justiça pelos seus direitos? E para o empregador, quais as dicas para não ter dor de cabeça no futuro? Essas e outras dúvidas a gente esclarece agora com o presidente da Comissão de Estudos e Relações Trabalhistas da OAB, Marcelo Vieira Araújo. Muito bom dia, Marcelo. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Quais são os requisitos que transformam um trabalhador num autônomo diante da Previdência Social? Na Previdência Social, o autônomo ele tem o direito de fazer as suas contribuições como contribuinte individual, como qualquer autônomo. E o empregado, que tem os requisitos do empregado, ele também tem os seus direitos garantidos. E essas contribuições são feitas pelo empregador com direito a descontar o percentual do empregado. Mas também tem essa contribuição individual, né? Tem. Que o trabalhador pode fazer no caso diarista, diarista. Qualquer autônomo, qualquer diarista, seja babá, como a reportagem passou, seja um jardineiro, um acompanhante de idoso, seja um motorista doméstico, qualquer um tem esse direito. Agora, Marcelo, é bom a gente lembrar que diarista não é empregado doméstico, né? Diarista não é empregado doméstico. E o ponto determinante da distinção dessas duas categorias é a pessoalidade, que só quem pode prestar serviço é aquela pessoa, e o principal, a continuidade da prestação. É entendimento majoritário, quase pacífico, que os diaristas, até 3 dias por semana, prestando serviço a uma residência, a uma pessoa que não tem atividade lucrativa, ela não se configura como empregado. Diferente daquele que presta serviço para a empresa, para uma que tem atividade lucrativa. Ou seja, não teria previamente os direitos reconhecidos aí por lei, os direitos trabalhistas? De empregado não. Não teria? Não teria. Nesse caso? Nesse caso não teria. E de que forma isso pode trazer algum tipo de comprometimento por parte do empregador? Por parte do empregador, traz comprometimento se essa pessoa prestar serviço acima de 3 dias, de forma contínua, habitual, com subordinação e outros elementos caracterizadores. E a gente sugere algumas precauções para os empregadores, como por exemplo, para que essa prestação não ultrapasse 3 dias por semana, que o pagamento seja diário, após a prestação de serviço. Não deixar para o outro mês, que isso é complicado. Se puder alternar os dias, verificar se essa pessoa também presta serviço a outras residências, a outras empresas ou até outras pessoas. O uso de recibo pode ser importante também, de pagamento? Pode, ele colabora, mas há um princípio no direito do trabalho que é o princípio da primazia da realidade. E a relação do doméstico, do diarista, é uma relação muito próxima, que na maioria das vezes não tem o recibo. E aí a justiça, em caso excepcional, aceita também as provas testemunhais como prova de pagamento. Marcelo, bom dia, muito obrigado pela participação também aqui no Professor Amanhã. Eu queria reforçar justamente essa última questão colocada por você. A prova testemunhal, ela é suficiente numa discussão como essa, né? Ou seria interessante, principalmente para aqueles que prestam serviço, né, de certa forma, caso haja a intenção de se prevenir de qualquer problema, né, de que forma, além do testemunhal, ela poderia se preparar para uma possível pendenga judicial? Os recibos são importantes, mas como eu falei há pouco, há um princípio no direito do trabalho que é a primazia da realidade, né? A relação de doméstico é comum que os empregadores não tenham esse cuidado de fazer recibo. É importante fazer o recibo, mas é também aceito provas testemunhais para provar o pagamento, para provar a quitação daquela prestação de serviço. Agora, Marcelo, o que não é considerado obrigação do empregador? Como diarista, ele não tem nenhuma obrigação das contribuições que tem como empregado. Como diarista, só tem a obrigação de pagar. Agora, como empregado doméstico, ele tem todas as obrigações inerentes ao contrato, o que difere também dos direitos desse empregado doméstico, que tem quase todos os direitos do empregado comum. Tem sido a doutrina e as decisões têm avançado muito nessas conquistas, mas existem alguns direitos ainda que o doméstico não tem, como por exemplo as horas extras e habituais, essa prestação de horas extraordinárias pelo doméstico. Quais geralmente são os casos mais comuns que acabam indo parar na justiça quando o assunto é diarista? Principalmente a questão do reconhecimento do vínculo empregatício. E o TST tem entendido de forma muito resumida que só se reconhece o vínculo quando essa prestação é superior a 3 dias por semana. Há uma diferença da habitualidade e da continuidade. Até 3 dias é decisão mansa nos tribunais que não se
reconhece como vínculo empregatício. Mas, Marcelo, tem uma diferença específica quando se trata de um serviço prestado a uma empresa e não a uma residência? Muito oportuna a pergunta, Aline. Nesse caso, há decisões também do Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, recentemente reconheceu como empregado um diarista que prestava serviço apenas um dia para uma empresa. É mesmo? E por que isso? Porque a lei do empregado doméstico ele tem dois requisitos principais: a continuidade e a atividade não lucrativa. Como a empresa tem atividade lucrativa, a reconheceu como empregado, diferente de quando presta serviço para residência ou para pessoas que não têm atividade lucrativa. Pois é bom lembrar isso, né? Agora, só para reforçar, o que caracteriza uma atividade não habitual? Só para a gente reforçar aí para quem está pensando em contratar um diarista. Um diarista não habitual ou de forma não contínua. A semana tem, tese, 5 a 6 dias úteis. Entende-se as decisões que aquele que presta serviço até 3 dias, mesmo que seja na mesma semana, mesmo que seja nos mesmos dias, não teria essa relação de emprego. Agora, se recomenda, de novo a gente fala, né, que esses dias, se possível, sejam alternados, né? A subordinação é diferente do empregado. O diarista, ele é como se fosse o dono do seu próprio negócio, ele tem uma remuneração, em média, superior ao doméstico. Pode trabalhar em vários locais Pode também? trabalhar em vários locais. Há também uma coisa também que é muito desconhecida da população e até do meio jurídico, que é o contrato por tempo parcial. Os empregadores podem contratar um doméstico com carteira assinada para trabalhar em tempo parcial, como o nome diz, desde que esse horário não ultrapasse as 25 horas semanais. E aí também o pagamento, ao contrário do que muita gente entende, pode ser inferior ao mínimo, né, desde que seja proporcional aos horários que ele presta esse serviço. Tá ótimo, Marcelo. Bem esclarecedora, viu? Muito obrigado. A nossa entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado também, Marcelo. É bom lembrar, né, que principalmente para os diaristas, o interessante é que você, como colocou o doutor Marcelo, né, contribua com o INSS para que você no futuro tenha, é fundamental, para que você tenha garantido seus direitos aí de uma aposentadoria, até porque você não tem um vínculo empregatício formal, mas você garantiria pelo menos uma aposentadoria. E outros benefícios, né, Oscar, que a Previdência garante. Obviamente. E não confundir nunca com o empregado doméstico, a situação é completamente diferente, né, como a gente falou.